Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Leandro a respeito do livro que ele escreveu, este aqui. Deixar você se apresentar. Beleza. Bom, vamos lá. Meu nome é Leandro Sozzi. Eu fui tutor da Julieta, que foi uma Golden Retriever que viveu de 2012 a 2023. E vivemos muitas e muitas aventuras juntos, né? Quando ela entrou na minha vida, ainda estava solteiro. E aí, no meio do caminho, eu conheci minha esposa e fizemos viagens, fomos para a Europa. É do Instagram, né? Julieta pelo Mundo. E com 9 anos ela ficou paraplégica. E aí essa paraplegia dela me trouxe ah, muitos processos terapêuticos que me fizeram perder o medo de ser pai. E hoje eu sou pai da Lara, que tem 3 anos, e o Daniel, que está vindo aí em maio, agora também é o segundo. E, e ela faleceu em 2023 com missão cumprida com honras. Bom, na verdade, assim, era mais para me apresentar, né? Não apresentar a história, mas tudo bem, já falei da história. E relaxa. E obviamente deve ter sido complicado para escrever o livro, né? Você acaba revivendo muita situação. Sim, esse segundo livro, ele até, não é que ele foi complicado, porque assim, eu já tinha processado o luto, né? O primeiro livro, que conta a história dela, totalmente, né, bem completinha, é, foi uma coisa que me ajudou muito a processar o luto. E com ela eu tive 2 lutos, né? Tive 3, na verdade. Um, quando ela teve um câncer aos 7 anos, que depois ficou fora de perigo. Depois, quando ela ficou paraplégica, que foi um luto bem forte, né? Um animal de 36 quilos ficar paraplégico mudou muito a nossa vida. Foi bem complicado, assim. E o outro luto foi quando ela morreu. Então, assim, como ela teve essas fases, eu ainda consegui processar, né, alguma coisa. Mas eu nem imagino como deve ser perder um animal de uma hora para outra, né, num acidente, ou perdido, ou uma doença que leva, assim, do dia para o outro. Né, esse tipo de coisa eu não passei. E esse livro, esse segundo livro, né, Meu Cachorro Morreu e Agora, ele é basicamente um relato do que eu fiz comigo, de como eu ressignifiquei a perda, né, da Julieta, e como eu processei esse luto, né, e como eu consegui tirar proveito desse luto para mudar um pouco de atitude interna, de visão de mundo, de visão dos animais, né, que muda completamente. Quando a gente sente a perda de um animal, a nossa percepção sobre eles muda completamente, né? A gente... É muito louco, cara. É muito louco porque, assim, quando meu pai faleceu em 2021, foi um acidente muito besta, assim, ele estava jogando ping-pong no Hotel Fazenda, se desequilibrou e bateu a cabeça numa divisória de vidro. Putz. E aí ele ficou com os movimentos meio comprometidos, né, do corpo e faleceu 3 meses depois com uma embolia. Foi uma complicação desse acidente. E assim, ele, beleza, faleceu, 76 anos, ainda trabalhava bastante, era médico, trabalhava. E, né, eu chorei, enfim, senti muito essa perda. Mas quando a Julieta morreu, assim, eu chorei muito mais do que quando meu pai morreu. E eu acho que a gente subestima o tamanho do vínculo que a gente cria com um animal. Porque eu tinha um vínculo com meu pai de 40 e... eu tinha 40 anos quando ele faleceu. Tinha um vínculo de 40 anos, né? Só que com a Julieta foram 11, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, e viagem, não sei o que lá, e né, foi muita dedicação minha e aquele vínculo ficou muito forte e, e sei lá, é muito estranho, assim, por mais que a gente diga que está preparado, eu acho que a gente nunca está preparado, 100% preparado para perder um parente, um animal.
E assim, a curiosidade de eu ter sentido muito mais quando ela se foi do que quando meu pai, me fez falar sobre isso. Ele falou, opa, o que que isso está querendo me dizer, né? E por que que as pessoas subestimam tanto isso, sabe? Principalmente sendo homem, né? Que é mais difícil ainda de mostrar vulnerabilidade, né? Devido à cultura, enfim. Então foi uma experiência muito interessante. E você acha que foi mais fácil de processar em função, como você disse, teve o câncer, depois ela ficou paraplégica, é, ou são impactos e sensações muito diferentes? Comparando a doença com a morte, é Isso, isso? isso. São diferentes, são impactos diferentes, porque assim, até os 7 anos, quando ela fez 7 anos, que apareceu uma protuberância assim, no focinho, né, uma verruguinha, e a gente foi investigar e eu vi que era câncer, e tipo, a palavra câncer, né, já carrega um peso, assim, nossa, ali que eu me lembrei que cachorros morrem, porque até então, eu nem cogitava possibilidade, eu não sei, a gente esquece, né, a gente é, cria uma relação tão estranha com o animal, assim, que a gente esquece que ele vai antes da gente, né? Pela ordem natural das coisas, ele vai antes. E esse câncer para mim foi um choquezinho. Depois a gente tratou, cuidou, beleza, deu tudo certo. Quando ela ficou paraplégica, é, o luto foi em relação a uma mudança de vida, porque a gente teve que mudar tudo, né? Compramos uma cadeirinha de rodas, a rotina mudou completamente, os passeios, os cuidados, a gente aprendeu a massagear a bexiga para tirar o xixi, fazíamos isso 4, 5 vezes por dia, né? Tinha que hidratar sempre, tinha que virar ela de lado a cada 2, 3 horas. Então, assim, foi muito desgastante, né? Essa mudança de vida, assim, foi muito desgastante. Então, esse foi um luto, né? Você tem que abandonar aquela vida que você tinha antes para se adaptar a outra completamente nova. E a morte é muito estranha, é muito estranho. Mas eu tô para dizer que o luto mais difícil foi o da paraplegia. Porque a morte dela, como ela já estava idosa, já estava com 11 anos, né? Para um Golden já é uma idade um pouco mais avançada. ah, deu tempo de processar mais, né? A gente conseguiu, conseguiu ir processando mesmo. Foi um passo a passo, né? A gente foi uma coisa mais esperada. Então, os lutos mais difíceis foram o câncer e a paraplegia. E a morte foi diferente só, mas não, acho que não foi mais difícil, foi só diferente. Então, a sensação de vazio, né, que fica, é uma coisa bem esquisita. E você estava comentando a questão da compreensão, né, dos outros quando você perde. E por que você acha que isso é que essa compreensão fica tão complicada, né? Ah, Porque tem uma galera que diz, ah, mas era só um cachorro. uhum, uhum, sim. Então, é, várias teorias né, e várias maneiras de interpretar isso. Algumas eu coloquei no livro, mas assim, acho que principalmente, eu acho que as pessoas subestimam muito o tamanho do vínculo que a gente cria com os animais. Ah, por ser um animal, existe essa crença que ele não pode ser comparado com o humano. Então, quando um humano morre, na nossa cabeça a gente acredita que o luto tem que ser maior do que quando um animal morre. Mas isso não é real, né? E as pessoas ah, têm vergonha de, de têm vergonha delas mesmas de validarem esse luto e as outras pessoas, mesmo sentindo que a pessoa precisa validar, elas também têm vergonha de apoiar,
sabe? Vira um universo meio vergonhoso, assim. Eu falei, caramba, não é possível que eu tô sofrendo tanto por causa de um animal. Ou para quem tá de fora, eu falei, nossa, não é possível que eu tô sentindo tanto a perda do animal daquela pessoa. Sabe, que coisa esquisita. Não vou olhar para isso porque besteira, é só o cachorro. Né? Então, a gente já tem essa carga cultural de encarar a morte dessa maneira, né? A gente tem uma dificuldade para falar de morte, né? Uhum. O brasileiro, o ser humano em geral, mas o brasileiro tem uma cultura muito, assim, de culpa, né? Muito religiosa, muito... uma coisa muito sombria. E o que, na verdade, é uma coisa natural, né? Todos nós vamos morrer, né? E isso para a cultura mexicana, por exemplo, é completamente diferente. Eles têm lá o Dia de los Muertos, né? A festa que eles fazem para os mortos, que é muito interessante, né? Uma maneira de fazer os entes queridos viverem mais um pouquinho, né? Essa celebração da morte, enfim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ah, tem isso, essa dificuldade cultural, essa visão cultural que a gente tem da morte, que dificulta tudo. É, essa capacidade que a gente tem de subestimar a morte de um animal, também acho que muito complicada. E a questão do vínculo, né? A gente às vezes não compreende ou não quer compreender o tamanho do vínculo que a gente criou com aquele animal. E tem vergonha de admitir que aquele vínculo é muito forte, E é né? um vínculo que é rápido, né? É rápido, sim. Passa bem rápido. Há uns anos atrás, acho que deve fazer uns 2 anos, deve Uhum, ter uns 2 ou 3 anos, abandonaram um cachorro já idoso atrás do meu prédio. uhum, E, obviamente, aquela história de que não, precisa ajudar, precisa ajudar, precisa ajudar. Eu estava no consultório e aí minha esposa começou com a história de que não, porque ele está lá, não sei o quê. Disseram que precisa ajudar, porque senão ele vai morrer, não sei o quê. Eu falei, ó, beleza, eu levo pro consultório, mas eu não tenho internação. Eu não uhum, tenho como ficar. Beleza? uhum. Beleza. Levei. E aí, de noite, todo mundo dizendo que quer ajudar, quer ajudar, quer ajudar, sumiu todo mundo. Aí ligou pro meu compadre, que tem um hospital veterinário. Falei, Rodrigo, preciso deixar ele aí pelo menos uma noite. Uhum. Beleza? Não, beleza. Só precisa pegar ele de manhã cedo e tudo. Eu falei, não, tranquilo. Aí saí do consultório, deixei ele lá. Passei de manhã antes de ir pro consultório e levei ele. Daí então ele passou a ficar com a gente. E foram 40 dias exatos Uhum. até ele falecer. E o sentimento da perda, para mim, foi muito grande. Mas para minha Uhum. esposa pareceu ser muito maior, porque foi o primeiro animal que ela perdeu. Tá. E ele devia ter, o negão devia ter uns, estimo eu, entre 12 e 14 anos. Uhum. Cheio de cicatriz, faltando uma orelha, osteoartrite. Eu moro no segundo andar, num prédio que não tem elevador. Então eu Aham. descia com ele no colo e subia com ele no colo. Quando botava ele no Sim. chão, ele firmava, mas para levantar era muito difícil. Aham. Depois de 2, 3 dias, ele aprendeu a usar o tapetinho que os meus usavam. Uhum. E quando ele morreu, ela sentiu muito, eu senti bastante. Uhum. E por isso que eu falo que esse vínculo é muito rápido, né? Sim. É muito rápido. Só que mesmo sendo rápido, depende da potência dele, depende da conexão que você cria. Às vezes, esses 40 dias foram muito mais fortes do que alguém que passa 5 anos. Assim, eu virei noite com ele, porque depois eu descobri que ele tinha Aham. leishmaniose. Então eu virei É, noite com ele com sangramento pelo nariz e estanca. Minha varanda parecia um campo de guerra no dia sim, seguinte. sim, sim, sim. Imagino. É muito interessante. Eu acredito que nenhum animal entra na nossa vida por acaso.
Eu gosto de acreditar. Eu me apeguei a essa narrativa, né? Vamos dizer assim. Ah, posso dizer que é uma crença minha, né? Tem gente que não acredita, beleza. Mas eu acho que, em termos sei lá, de vibração, de que você está precisando para você naquele momento, alguns animais, eles surgem para você trazer para o consciente, sabe? Eles ajudam, é uma evolução de ambas as partes, assim, eu acredito. E mesmo que o encontro seja pequeno, seja de curta duração, eu acho que muitas vezes ele pode ter plantado uma sementinha ali, sabe? De, de, de consciência ou de alguma questão que você precisa olhar para sua vida. Enfim, são muitas possibilidades. Mas eu acho que não existe acaso nesse sentido. O animal, a gente ouve muita história, né, de animais que, aquela coisa, eu estava lá na rua, estava ali no boteco, na mesa do bar, ali na calçada, de repente chegou, ficou olhando para minha cara e começou a me seguir, sabe? Do nada, assim, do nada, e me seguiu até em casa, sabe? Existem muitas histórias, né, assim, muitas e muitas. Aqui em Brasília eu atuo junto com o pessoal de uma ONG de São Paulo, que é a É, Moradores de Rua e Seus Cães. E uhum, volta e meia a gente acaba resgatando um ou outro. sim, E, e é meio complicado. Moro num apartamento e tem 2 shih tzus. E uhum, obviamente esse local lá, dos dois locais, um foi a Amora, que acabou, a gente conseguiu doar para um vizinho do meu sogro. uhum, Mas sempre que a gente passa, que eu vou onde meu sogro mora, que fica uns quase 100 quilômetros daqui de Brasília, a gente uhum, passa lá, ela reconhece, ela é o mesmo comportamento quando ela estava com a gente, né? uhum, E o outro foi o Chico, que eu estou tentando arrumar um jeito de castrar, porque aquela praga tá pesando uns 30 quilos já. Chegou lá na clínica com 5, há quase um ano atrás. Né? E aí, uhum, assim, você cria esse vínculo com eles, eu imagino que a perda deve levar um certo tempo de uhum. processamento, né? Sim, sim. Cada um tem seu tempo. Tem gente que passa anos sem conseguir processar o luto, porque a dor é muito forte. Talvez o cachorro tivesse preenchendo um vazio emocional, uma lacuna emocional na vida daquela pessoa, e quando ele vai embora, a dor é insuportável. E ela não consegue processar aquilo, né? E pode ser é, coisas pesadas, né? Não sei, um abuso infantil, sei lá, alguma coisa que ela simplesmente não consegue processar, né? Uma tragédia na família, né? Sei lá, enfim, são muitas, muitas possibilidades. É, e é meio complicado, porque tem alguns que sentem um pouco de culpa, não? A culpa é normal. A culpa sempre vai rolar. Você fala quando a gente perde o É, cachorro, é. a culpa é completamente normal e esperada, porque assim, a gente sempre vai achar que podia ter feito mais, a gente sempre vai achar que ou poderia ter feito diferente, tentado outras coisas. A Julieta, quando ela ficou paraplégica, a gente fez fisioterapia, fez natação, fez ozônio, fez, como é que chama aquilo? Magneto, laser, é, canabidiol. Cara, a gente esgotou todos os tratamentos. A gente fez tudo que você imagina. Até medicina germânica a gente fez, né, no cachorro. Enfim, e quando ela estava na reta final já, que ela já estava. A gente conseguiu adiar muito as escaras de decúbito. As escaras, para quem não sabe, né, ser veterinário com certeza sabe, mas são aquelas feridas do animal ficar muito tempo em contato com o chão ou com, né, uma superfície, começam a fazer ferida.
a gente conseguiu adiar essas feridas por quase 2 anos. Ela foi começar a ter ali nos últimos 2, 3 meses, né? No rosto, é, no rosto e nas ancas, e no ombro, né? Nos ombros. Então, nas últimas semanas dela, ela começou a ter essas feridas, ela só mexia a cabeça. Ah, para ela comer era muito difícil, a gente tinha que segurar ela de um jeito assim para ela não cair, não desabar, né? Para ela conseguir comer, mastigar. Ela não conseguia comer ainda. E a doença avançou muito, ela estava muito atrofiada, completamente atrofiada. A fisioterapia não, já não estava resolvendo muito. Então, alguns tratamentos a gente teve que abandonar, porque não ia surtir efeito nenhum, não fazia sentido. Então, a gente começou só com os cuidados paliativos, né? E aí, a gente, depois de filosofar muito e meditar muito e refletir muito, nós decidimos pela eutanásia. Eu particularmente, eu não tive condição emocional, eu não tive, eu não sei se repertório emocional, mas assim, eu estava completamente exausto. Todas as noites, quando eu ia dormir, eu tinha medo de que ela não tivesse viva ao acordar. E eu tinha medo que ela sofresse. Eu tinha medo que ela sufocasse, né? E, cara, eu não queria aquilo. Eu não queria acordar de madrugada com ela sufocando, sabe? Com o avanço da doença, né? E aí optamos pela eutanásia. E é E uma decisão extremamente difícil. muito difícil. Foi, assim, de longe, a mais difícil que eu já tomei na minha vida. Assim, a gente levou 1 ano e pouco para conseguir falar sobre isso, para conseguir tomar, para processar, para conseguir tomar a decisão final, sabe? E assim, eu não recomendo eutanásia para ninguém. Isso é uma decisão absolutamente particular, né? Porque às vezes invade o sistema de crenças de cada um. Depende muito do sistema de crenças de cada um. Depende muito da doença, do vínculo que você tem com o animal, sabe? Depende, não dá para julgar. Assim, não dá para julgar É, mesmo. geralmente, lá na clínica, quando me perguntam, Hum, eu sou bem categórico. Eu digo o uhum, seguinte: é uma decisão que cabe única e exclusivamente a vocês. Eu uhum. tô vendo o seu animal agora. Quem convive o dia a dia e sabe como ele tá são Exato, vocês. Então, é uma decisão que não tem como eu dizer para vocês faz ou não faz. São exatamente. vocês quem tem que decidir baseado no que vocês observam do animal, se ele tem qualidade de Isso. vida, se ele não tem qualidade de vida, se vale a Uhum, pena o esforço que você está tendo para manter, se não é uma uhum, questão de egoísmo manter ele ali só porque você uhum. quer. Então, geralmente a orientação que eu dou é essa, porque realmente é extremamente particular. Quem Sim, está ali no dia a dia é que sabe. sim. A gente veterinário vai ver em situações em que ele está pior. Uhum, Então eu acredito que é realmente a decisão mais difícil. sim. Muito difícil. E aí, quando ela se foi, veio a culpa, né? Óbvio. Veio a culpa de, poxa, eu castrei a Julieta com 5 meses de idade. Porque na época, em 2012, era assim, praticamente todos os veterinários recomendaram, né, castrar, acho que não sei se por causa de câncer, enfim. Depois, estudos mais recentes estão dizendo que a castração precoce predispõe a doenças ósseas. E eu fui descobrir isso mais tarde, eu fiquei assim, puta, por que eu castrei? Sabe? Você esquece que na época era a recomendação. Você falou, cacete, eu não devia ter castrado, meu Deus. Então, assim, cara, vai ter culpa, não vai ter jeito. Vai ter culpa, sempre. É, E e como até é que você hoje, de vez lida em com quando, eu ainda isso? me pego sentindo alguma coisinha. E como é que você lida com isso? Ah, não tem muito o que fazer, né? Eu tenho que aprender a lidar. Ah, a questão da eutanásia me dói muito ainda, me dói um pouco.
Porque, assim, eu fiquei me cobrando naquela época. Eu lembro da sensação que eu tinha na época de esgotamento emocional. Eu não estava mais dando conta, né? Meu emocional estava muito zoado. Porque depois de 11 anos, depois de toda a história que a gente viveu, olhar para ela naquele estado era muito difícil. Muito difícil. E os cuidados e aquela sobrecarga emocional dos, dos tratamentos não surtirem efeito, né? Da gente já ter feito tudo que a gente podia e não estava dando certo, e a doença avançando, avançando. Era uma mielopatia degenerativa, né? O veterinário tinha dado 30 dias de vida, né? A gente prolongou por 2 anos, não sei como, né? Mas ele falou assim, eventualmente a doença pode estacionar. E eu me apeguei e falei, não, ela vai estacionar. Não vejo ela partindo daqui 30 dias. E tanto que não partiu. Beleza. Ah, mas não tem outra alternativa. A gente tem que tirar proveito disso, sabe? Desse aprendizado. Então, hoje, sempre que eu me pego sentindo uma pontinha de culpa, eu tento lembrar da sobrecarga emocional que eu estava sentindo naquele momento. E eu tento não me cobrar tanto. Talvez tenha uma liçãozinha aí embutida de autoexigência, né? Da gente, pô, não se exigir tanto assim, sabe? Não preciso. Eu já tinha feito tudo que eu podia. Eu acredito que deva vir também uma certa sensação de impotência, Aham, sim, sim, né? Porque você total. começa a esgotar todas as possibilidades, Aham, é, né? E é mais difícil de lidar com isso, não? aham. No Mas momento, né? fica, é. Mas fica, não tem jeito. Sempre fica aquela pontinha assim, ah, mas será que eu esgotei mesmo as possibilidades? Será Você, que, pô, será que eu não devia ter vendido meu carro e procurar um tratamento no interior do Canadá? Sabe, umas coisas assim? não, porque eu penso porque, por exemplo, eu me cobro muito quando Uhum. perco algum paciente. Do que eu Uhum. podia ter feito, do que eu não fiz, do que eu fiz errado, do que eu não fiz errado, o que eu podia ter feito, o que eu não podia ter feito, sabe? Uhum. Mas eu sei que é um defeito meu, Aham. Aham. sabe? E aí eu extrapolo um pouco isso. No meu caso, que eu penso ali, cara, o que eu podia ter feito naquele momento? Para aquela pessoa que Uhum. pensa, o que eu podia ter feito a vida inteira dela? Uhum. Não é? Mais Nossa. ou menos isso? Sim, é totalmente isso. Nossa, e eu imagino que para veterinário é muito pior. É uma- Porque não é um cachorro só, né? Apesar de não ser o seu cachorro, mas eu imagino como deve ser a carga emocional disso. Inclusive, eu tenho um capítulo escrito por uma veterinária, né, no livro, que eu queria que ela trouxesse isso, a visão do veterinário sobre luto com o seu animal e com o animal dos outros, né, com os seus pacientes. E é muito surpreendente, assim, porque pouca gente considera o veterinário, né, como um ser humano, Sim, que também sente a perda do animal. sim, sim. E Às vezes, eu às tenho vezes uns mais que o próprio pacientes. tutor, né? Não, às vezes eu tenho pacientes que eu cuidei durante 12, 13 anos. Uhum. Então, você cria vínculos também. Sim, por mais que o povo diga Vínculos. que não, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Você acaba criando vínculo com o tutor, com o animal, Sim. com toda aquela situação, Aham, aham. né? Mas Obviamente são sensações muito diferentes uhum, da perda em si, aham, né? Porque o luto, quando você perde o seu, eu já perdi alguns, e alguns eu já tive que fazer eutanásia, do meu. tá, Então é sim, algo que pesa bastante, sabe? aham, sim. Nossa, imagino. Porque era uma gatinha com tumor de pâncreas, Aham, que dobrou de um mês para o outro, e aí depois dobrou de novo. tá, nossa. E era a paixão da minha filha. Minha filha era pequena, tinha 4, 5 anos. Aham, Não, talvez até menos. nossa.
E era a paixão dela, sabe? E foi Tá. difícil para mim fazer. Aham. Por isso que geralmente, como eu falei, quando surge o assunto eutanásia, eu falo, ó, a decisão é sua, Uhum. porque eu já passei por isso. Aham. Então fica mais fácil para mim, eu acredito, explicar que essa responsabilidade, entre aspas, né, é de quem está ali convivendo com o animal. Mas Uhum. mesmo assim, quando você toma essa decisão, eu acho que a culpa fica um pouco maior, não? Ou a sensação de impotência. Uhum. Sim. Sim, total. Quando você fala do veterinário não tomar a decisão por você, né? Quando o próprio tutor toma isso, claro, é muito maior. Porque se o veterinário que toma a decisão, eu falei, ó, lavei minhas mãos, fiz tudo que podia. Se o veterinário está dizendo, é porque, beleza. E, Então, com certeza. e esse livro surgiu dessa vivência sua, É, dessa, digamos assim, do pós-luto. isso. É isso? Eu tenho uma inquietação na vida, porque assim, eu sou locutor, né? Eu trabalho com voz, sou formado em rádio e TV, sou músico também, trabalho com voz e música e texto, né? Em comunicação. E eu tenho uma inquietação de que sempre quando eu passo por uma experiência em que eu consigo ampliar minha consciência, consigo aprender alguma coisa, eu preciso compartilhar. Eu tenho essa necessidade de compartilhar. Falar, "Ah, as pessoas precisam saber disso." É, e esse livro partiu disso. Falei, caramba, as pessoas perdem animal e ficam olhando muito para coisa ruim, para o lado ruim, para o lado negativo de se perder o animal. Mas existe o lado positivo. Tem um arsenal de ferramentas para autoconhecimento. O animal tem esse poder. Quando você se relaciona com um animal, cria vínculo com ele, se você tiver verdadeiramente aberto, você vai aprender muito. Vai aprender muito não só sobre o animal, mas com você mesmo. Um exemplo, é, quando a gente está aberto a compreender a psicologia canina e está disposto a entender que ela é diferente da psicologia humana, você cria uma relação com o animal muito mais bonita, muito mais verdadeira, muito mais natural, porque você entende a natureza do bicho. E aí você olha assim, um cachorro de um morador de rua, por exemplo. Eu acho que eu nunca vi um cachorro de morador de rua bravo, que avança nas pessoas, avança todo mundo. Nunca vi. Geralmente ele tá lá, deitadinho na calçada, olhando e tal. Aí o morador de rua levanta, vai, né, com o seu carrinho lá, ele vai atrás, né? Ele entende ali que tem o, o humano ali cuidando dele, beleza, e ele anda pra caramba, né? Faz parte da programação genética dele caminhar pra caramba, para caçar, né? Em busca de comida, né? E, e a gente fica achando que conforto para ele é ficar dentro do apartamento com cheiro de shampoo, assistindo a Dog TV, né? A gente tem essa tendência de aplicar a psicologia humana no animal, e não é isso que ele precisa cheirar, ele precisa exercitar o olfato, ele precisa gastar energia, ele precisa passear, cara. Passear é um negócio muito básico, assim, caminhar todos os dias, e não é andar em círculo no quintal gigante. É passear, é socializar, né? Conhecer outros animais, entender que ele é um cachorro. Porque muita gente fica tentando fazer o cachorro entender que ele é gente. Ele não é gente, nunca vai ser. É. É uma espécie diferente, né, da nossa. E aí, quando você entende a natureza, você entende a sua própria natureza. Eu falei, caramba, eu sou humano e eu tenho as minhas ansiedades, as minhas expectativas. E por que que eu estava colocando tanta expectativa que esse animal fosse humano? O que eu estou querendo preencher aqui na minha vida, né? Tentando transformar ele em humano. Que mágoa que eu estou levando comigo de humanos, sabe?
E foi isso que eu comecei a perceber. Eu falei, caramba, Julieta, por que que eu peguei a Julieta? E aí eu entrei nessa pira, entrei em processos terapêuticos, assim, de olhar para mim, sabe? E aí, e a Julieta, a minha experiência com ela me mostrou isso. Eu tinha tanta mágoa humana que eu não queria ser pai nunca. Não queria ter um filho, porque eu fui uma criança muito ferida e traumatizada. Eu não queria ter filho porque a infância é uma coisa, uma fase muito dolorida na vida. E ela veio trazer isso para o meu consciente, né? Nossa, acho que é a primeira vez que eu consigo falar isso sem chorar. Deu uma engasgadinha aqui, mas eu consegui. Não, mas eu vejo muito. Eu tinha um amigo que faleceu ano passado, Uhum, que era uma coisa que ele falava muito. Ele tinha um cachorro, que hoje em dia está com o afilhado dele, que ele disse que uhum, foi a melhor coisa que aconteceu para ele. uhum. Porque ele era um grande amigo meu, ele sofreu alguns acidentes de avião e um de helicóptero que deixou ele bem. Ele era piloto de garimpo. Ah, tá. Já ia falar, cara, como que o cara sofre alguns Foram acidentes de avião? 17. Segundo ele, foram 17 vezes que ele Meu caiu. Deus! Mas quando ele caiu de helicóptero, é que ele ficou bem lascado mesmo. Ah, E ele nossa. tinha muita dificuldade de mobilidade, Uhum, ele não virava o pescoço, ele tinha dores constantes. E o cachorro, quando ofereceram para ele o filhote, ele meio que no impulso pegou, mas que ele falava, cara, foi a melhor coisa que me aconteceu. uhum, Porque era o grande companheiro dele. Ele ia literalmente para todo lugar com o cachorro. que legal. Ele era advogado, até a embaixada ele entrou com o cachorro. Interessante. Sabe? A gente no final, teve uma época em que a gente estava tentando confirmar esse animal como animal de suporte emocional, Uhum, né? E quando ele faleceu, o animal sentiu bastante. Porque, como eu te uhum. falei, eles eram 24 horas ligados, eles iam a todos os lugares. Se ele fosse Sim. chamado para um lugar, alguém dissesse que não podia levar o cachorro, ele não ia, Aham, aham. sabe? Sim. E, e esse processo de autoaprendizagem dele foi muito bom por conta do Uhum. cão, né? Obviamente ele era uma pessoa meio bruta, era uma pessoa meio bruta. Era meio difícil, era muito difícil, Aham. sabe? Mas o cachorro ensinou ele muita coisa, Sim. né? E o seu outro livro é mais ou menos sobre isso também, né? Sim. Nesse outro, aí eu não falo tanto de luto, né? Eu conto a Uhum. história inteira dela. Desde o dia que ela entrou na minha vida, né? Tem um pouco de contexto também, de um período antes dela ter entrado. Foi um período muito interessante que eu comecei a, a me interessar por psicologia canina, por entender a cabeça do cachorro, né? E era um sonho de infância meu, eu nunca tive um cachorro na vida, né? Fui ter com 31 anos só, quando eu tava com a minha casa. Minha mãe sempre falava isso, né? Só vai ter cachorro quando tiver sua casa. Né? Minha mãe foi aquelas mães raiz. Eu entendo bem. É, é, é. E aí, então, aí eu, nesse livro, no primeiro livro, né, ele se chama A História da Cachorra que Mudou a Minha Vida e Vai Mudar a Sua Também. É um título bem longo, né, mas é meio proposital. Ah, e aí eu conto a história dela todinha, desde o dia que ela chegou até o dia que ela partiu e todos os processos que a gente passou, né? Todas têm histórias divertidas, tem histórias minhas pessoais, né, de atravessar ali aprendizados de autoconhecimento, ah, profissionais até, enfim, tem bastante coisa. E a minha proposta com esse livro é mostrar para as pessoas que o seu animal
ele pode ser uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. Quando você se dedica verdadeiramente a ele, ele te dá de volta o que você precisa. É só estar aberto, não precisa de mais nada. É só você se abrir. Porque tem gente que fica tão fechada, que vai pulando de animal em animal. Assim, um morre, já vem outro, morre, já vem outro, morre, já vem outro, e assim, e ela não quer resolver aquilo nunca. Né? Nunca quer ter uma relação saudável. E pode ser um pouco triste, assim, porque, né, o universo se encarrega de colocar as mensagens na nossa frente. Né? A gente só tem que enxergar. Só tem que Uhum. enxergar. E a Julieta foi muito determinante para que a paraplegia dela, ironicamente, fez a minha vida andar. Ela teve que paralisar para eu entender que a minha vida também estava paralisada. A paralisia dela entrou em ressonância com a minha própria paralisia. Eu falei, eu ia parar por ali, né? Depois que ela morresse, o que eu ia fazer? Eu ia ficar, não sei o que eu ia fazer. Eu ia ficar viajando o mundo, talvez. E talvez eu ficasse idoso e me arrependesse, ficasse sozinho, morresse sozinho, sei lá. Não E, sei o que ia acontecer. e qual foi mais complicado de Ah, escrever? Esse que você já tem essa ideia do luto já mais trabalhado, ou esse aham. primeiro, que eu acredito que deve ter sido muito mais recente da morte dela, não? Sim. O primeiro livro foi mais fluido, vou dizer assim, ele foi mais visceral, né? Foi uma coisa ali que eu aproveitei. O primeiro livro eu escrevi em um ano, sendo que acho que 80% dele eu escrevi em 2 meses. É um livro de 320 e poucas páginas. E quando eu percebi que ela estava chegando no final, que eu baixou o santo, assim, baixou o santo, eu falei, nossa, é agora, aí eu fluiu, né? Esse sobre luto, ele é um pouco mais delicado, porque ele tende a ser um pouquinho mais técnico, então, assim, eu tive que tomar muito cuidado para não entrar em território de terapeutas, de psicanalistas, né, para não falar bobagem, porque eu não sou psicólogo, não sou terapeuta. Então, eu fui atrás de embasamentos para tudo aquilo que eu sentia partindo da minha experiência de luto, né? E compartilhar isso. Falar, olha, comigo foi assim, eu acho que você também pode colocar atenção nisso para você conseguir processar melhor o seu luto. Porque tem gente, o tanto de gente que tem, que fala que comprou o livro e ainda não teve coragem de ler, é muito interessante. Só isso já mostra que a pessoa, ela quer mudar, mas ela ainda está com aquela resistência, né? Ela não quer se permitir sentir o que ela tem que sentir para processar aquele luto. Mas assim, tem que respeitar, cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu Uhum. ritmo. É, O processamento do luto é algo complicado quando a gente fala, principalmente na perda do animal, exatamente como você falou, essa sensação de culpa. uhum, Às vezes a pessoa carrega aquilo como um peso. é, sim, sim. Isso que eu acho interessante, porque se a pessoa carrega uma culpa muito grande, que ela não consegue se livrar daquilo, assim, tem tanta ferramenta. Buscar uma terapia, eu falo isso, no livro. Se está muito difícil e você está carregando isso por anos, busque ajuda profissional, porque pode ter uma questão muito ah, impregnada, sabe? E talvez seja isso que seu cachorro tenha vindo, seja por isso que seu cachorro tenha aparecido na sua vida, que é para curar isso, para te dar a oportunidade de curar isso. Então, assim, se você sente uma culpa enorme, será que talvez seus pais não te criaram de um jeito que fizesse com que você constantemente se sentisse culpado? Não sei, tô divagando aqui.
Será que aconteceu alguma coisa, sei lá, na sua escola, num grupo de amigos, ou um trauma, uma tragédia na família, uma perda na família, que você sentiu que podia ter feito alguma coisa e não fez, e aquela culpa ficou ali no inconsciente, e você está replicando isso com o cachorro? Sabe? Pode ser muitas coisas, mas o importante é olhar para essa culpa, não deixar ela te corroer, sabe? Porque se deixar, ela corrói mesmo. Corrói mesmo. E aí, principalmente homens, e eu falo, eu escrevo um capítulo especialmente para homens, porque nós somos muito. é, Temos essa cobrança da sociedade, né? Uhum. De não demonstrar vulnerabilidades, de ser o machão sempre, de tem que ser forte o tempo todo, né? Não pode ter sobrecarga emocional. Imagina, vamos lá, tô bem. E é o mais complicado, né? É, Porque tem-se a cultura de que o homem não chora, de que você isso. não pode demonstrar seus sentimentos, você não pode demonstrar que você precisa do apoio, Aham. né? Imagina você chegar, para o homem é muito difícil imaginar assim, você perde seu animal, você chega num grupo de amigos lá no happy hour lá, você chega meio triste assim e tal, cara, é difícil você falar, olha, eu tô deprimido porque eu perdi meu cachorro. Quais são as chances de você ouvir risadas do grupo? São altas. Uhum. Ah, deixa disso, é só um cachorro, cara, vamos lá, bebe aí, não sei o quê. Sabe, não é, tem essa falta de validação entre homens que é muito cultural, né, pra gente. É, e muitas vezes é meio que disfarçado, que é para o outro também não demonstrar que ele Isso, tem exatamente. aquela Exatamente. Às mesma vezes o outro. sensação. Aham, exatamente. Às vezes o outro não tem as ferramentas para lidar com a perda, porque desperta nele uma dor que é difícil de admitir, e ele tenta brincar, né? Uhum. Ah, A terapia imagina. me ajudou muito a superar algumas dessas coisas, Aham, né? Algumas ainda é mais complicado, mas a sim. terapia ajuda Aham, bastante, aham. né? E acredito eu, para criança isso deva ser um pouco mais complicado de lidar. Eu falo Sim. porque eu recentemente lá na clínica, Uhum. um cão relativamente novo, o Ferrugem está com 5, 5, 6 anos, por conta de um Aham. tumor ósseo, a gente teve que fazer amputação. Uhum. E para os filhos dele foi mais difícil assimilar isso. Aham. Sim. Criança, isso está no livro também. Uhum, Existem as faixas, né, de idade para criança, assim, conforme a faixa, tem uma abordagem diferente. Mas uma abordagem que serve para todas elas é nunca criar uma história assim de tipo, ele foi viajar, o cachorro foi viajar, o cachorro virou uma estrelinha, né? A gente fala muito isso, né? Ele virou uma estrelinha. Não, assim, a criança, dependendo da idade, ela não tem a menor condição de interpretar uma metáfora. Como assim virou uma estrelinha, né? O cachorro virou, enfim. Então, assim, o ideal é você dizer a verdade. Falar, olha, ele morreu, o corpo dele não funciona mais, mas ele está bem, ele não sofre mais, não sente mais dor. E o que você acha da gente olhar para aquela estrelinha lá no céu e sempre que pensar nele, a gente olhar para essa estrelinha e a gente associar essa estrelinha ao amor que ele deixou, sabe? É diferente de você chegar e falar. Porque você fala assim, o cachorro viajou, ela pode ficar com medo de viajar. sim. Vamos viajar, filho? Não. E se eu morrer? Sabe? Se eu morrer igual o Toby? Não, e é complicado. E uma coisa que eu achei legal nesse caso, principalmente do amputado, é Aham. que eu fui bem claro com eles, quando a gente Hum. descobriu o tumor, eu falei, ó, uma das possibilidades provavelmente vai ter que ser amputação. Uhum. Quando você Aham. dá a notícia, é um choque muito grande. Sim.
Mas logo depois eles já começaram, beleza, então agora a gente vai ter um cachorro PCD, Aham. sabe? E ele fala que só teve um problema dessa amputação, que o pobre Ah, cachorro virou xodó na rua. Todo mundo sim. passa, aí dá um pão, aí faz É. carinho, e fica chateado porque o cachorro tá. Cara, o cachorro tá até cavando buraco na casa e ele perdeu a pata Sim. da frente. Uma das maiores belezas do universo canino, dos animais em geral, né? É que eles não estão nem aí se eles estão sem uma perna ou não. Não estão nem aí. Eles vivem a vidinha deles do mesmo jeito. A gente que tem esse sofrimento psíquico, né? A gente cria histórias, a gente cria narrativas que o cachorro não cria. Então a gente sofre muito à toa. Vê um cachorro sem uma perna, primeira coisa, ai, tadinho, que tadinho nada, o bicho tá lá correndo atrás da bolinha de boa, Cara, tá eu nem tenho, aí. eu tenho, eu tenho um vídeo de um paciente amputado, exatamente no hospital onde eu trabalhei. Você jogava a bolinha, você só percebia que ele não tinha uma pata, a hora na filmagem ele tá vindo. Exato, Porque ele vai num exato. gás tão grande para buscar essa bolinha e volta, Aham. que você só percebe quando ele tá chegando perto. Sim, é isso aí. É, Sabe? essa é A uma das gente grandes processa lições. essas coisas de uma forma muito diferente. Como você falou, a gente humaniza muito essas Uma, sensações. sim. A Julieta, quando ficou paraplégica, no começo eu sofri muito, né? Eu achava que ela estava sofrendo, que ela estava deprimida, que ela estava, enfim, sei lá. Depois eu comecei a perceber que ela, assim, ela tinha as aflições dela no começo, né? Do tipo, caramba, como assim eu não posso ir ali buscar a bolinha? É... Mas depois eu comecei a perceber que ela era exatamente o mesmo cachorro. Sim, não tinha diferença nenhuma. Reagia, tinha as mesmas reações com qualquer coisa, né? Chegava com pizza, ela já abria aquele olhão da pizza. Ela não ficava lá, tipo, ai, não quero pizza, tô deprimida porque eu não posso mais ficar aí perto de vocês, pedindo, implorando um pedacinho, não sei o quê. Então, assim, uma das lições mais impressionantes e mais interessantes que a gente pode aprender com os animais é que eles aceitam a vida da maneira como ela se apresenta. E a gente tem muita dificuldade nisso, a gente tem muito que aprender com isso. Da gente aceitar a, as nossas condições para que aí a gente consiga ter energia para mudar, sabe? A gente fica nessa luta diária contra o mundo, contra a existência, contra as dificuldades. Ai, nossa, tem que trabalhar, meu Deus. Ai, socorro, né? Que sofrimento. E o cachorro não tem isso. Não tem, tô sem uma pata, tô sem uma perna. Beleza, tô sem uma orelha. Ótimo. Vamos lá. Bora. Não, eu vejo, inclusive, quando você fala, por exemplo, em cães de serviço, como você Aham. tem os cães da PRF, da Polícia Federal, do. Cara, para eles, aquilo ali é uma grande brincadeira o dia inteiro. Nossa, total. A Porque ele vai alegria que ser eles têm quando encontram recompensado droga, né? quando ele acha. Então ele vai É, receber. Na verdade, o que ele quer é o brinquedo. Ele não tá é nem aí se ele obrigado. achou ou não. Sabe, ele quer o brinquedo. Aí a gente que é humano acha assim, né? Ah, o cachorro está muito orgulhoso de ter encontrado uma droga, agora ele vai, né? Nada, ele quer o Ele brinquedo projeta. dele. Sabe? Então ele tá super feliz ali no que ele tá fazendo. Sim. Eu vejo porque essa questão da gente humanizar, eu vejo muito. Durante a faculdade, há uns 20 e tantos anos atrás, a gente atendia os primeiros cães guias de cego que Uhum. vieram. E era muito engraçado, porque ele, quando ele estava com aquele arreio de trabalho, ele era um. Você via ali Aham. nitidamente que ele estava trabalhando. Você Certo. tirou aquele ali, parece que você trocou o cachorro. Interessante, né? Sabe, ele quer brincar, ele quer pular, ele quer fazer a farra dele. Uhum. É. Sabe? E não tem essa sensação de, pô, lá vou eu de novo trabalhar, lá vou eu de Aham, novo fazer exato. aquilo, né? Quando é que E eu vou me aposentar, meu Deus? isso é uma coisa que realmente eu acho que a gente devia aprender muito com eles, Aham. né? Porque é uma Sim. coisa que eu brinco, cara, meus cachorros lá em casa, independente de como eu chego do serviço,
Se eu Uhum. cheguei cansado, chateado, bravo, estressado, seja, eles vão me receber da mesma forma, Uhum. É isso. né? É, e não tem tempo ruim, né? E eu acho que são essas memórias que a gente deve carregar quando a gente perde, Isso. não É isso é? aí. Uhum. Para que não ficar remoendo aquela sensação que a gente comentou de culpa, de impotência. É lembrar desses momentos bons, né? Uhum. Sim. E são muitos, né? Cachorro tem esse poder, né? De prover tanta coisa boa, tantos momentos bons, né? Nossa, tem tantas histórias da Julieta, assim, umas bem nojentas, inclusive, de comer porcaria na rua, se esfregar em porcaria, se esfregar em Putz. carniça, sabe, essas coisas. E teve o projeto que você comentou, esse projeto Julieta pelo Mundo, né? Aham. Como é que surgiu ele? Surgiu por causa da viagem que a gente ia fazer, porque assim, eu sou locutor, e aí, quer dizer, locução é uma das coisas, né, com as quais eu trabalho. E aí, em 2018, surgiu um casting para ser voz da Alexa. E aí, e quem passasse no teste para gravar a versão masculina da Alexa, né, ia ter que ficar 40 dias na Suíça, em Nova York, não sei aonde, assim, para gravar, porque era um estúdio bem específico, né, onde você grava fonemas. Você não acha que não é de gravar muito palavras. Você vai lá e fica gravando fonema, fonema, e aí a inteligência lá o, emendava tudo e criava a voz, né? E aí eram 40 dias. E eu pensei, falei, meu, eu não vou ficar 40 dias longe do Julieta, ela vai ter que ir junto. E aí eu comecei a ir atrás, pesquisar como é que fazia para ir. E, cara, deu um trabalho absurdo, assim, né, de documentação e tal. Acabou que a documentação dela saiu e eu comecei a compartilhar esse processo de levar ela para a Europa, né, que o estúdio acho que ia ser na Suíça mesmo. Acabou que eu não passei no teste. E a Amazon até suspendeu a voz masculina por um tempo, ficou um tempo sem, né? Nem sei se tem hoje, aí, já. Não sei se ficou só a feminina. Mas eu não fui, não, ninguém foi gravar. E foi uma amiga nossa, né, que foi aprovada que é a voz da Alexa até hoje. E só que aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, agora a gente vai, agora que, né, que já demos entrada na documentação, vamos organizar uma viagem. Eu nunca eu tinha 37 anos, nunca tinha ido para a Europa. Eu falei, é agora que eu vou. Com cachorro e tudo. E aí a gente colocou lá o nome mais clichê possível, né? Julieta pelo Mundo, assim, foi bem fácil assim, de fazer, porque eu achava que não ia dar muita coisa, assim, a gente ia fazer essa viagem e depois voltar e sei lá. Acabou que começou a crescer, aí no dia do embarque, nós encontramos a Lilo Mochileira, que é uma outra Golden. Assim, completo acaso, né? Encontramos essa cachorra lá e ela tirou uma foto nossa e postou no Instagram dela que tinha bastante seguidor. E nisso começou a chegar seguidor pra gente. Começou a chegar. E ela postou assim: Olha, eu não sou a única que viaja com cachorro, que vai pra fora. Ela tava indo pra Portugal também. E aí começou a crescer e foi isso. Aí quando a gente voltou da Europa, né, foi 2019, a gente ficou um mês lá, viajando de motorhome, fizemos uma viagem de motorhome. E na época que dava, que era financeiramente mais ou menos viável fazer isso ainda, porque Hoje o está euro meio hoje complicado. é completamente impossível. E aí voltamos e eu tinha um sonho de atravessar os Estados Unidos, assim, de Nova York a Los Angeles. Morria de vontade de fazer isso, assim, sempre tive essa vontade. E aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, Estados Unidos costuma ser bem amigável também para motorhome, né, para essas coisas, costuma ter estrutura, enfim. E é seguro, né? Mais seguro que o Brasil e tal. E aí comecei a pesquisar e quando eu estava quase assim, né, a gente estava elaborando uma rota, não sei o quê, aí estourou a pandemia. Putz. Aí já era. E a Julieta também estava começando com uma artrose. Hum. E aí a gente achou que já era, não vai dar, já era.
cachorro mais velho, com artrose, com pandemia, é impossível, né? A gente nem podia sair do país, né? Quanto mais foi essa viagem. Aí ela foi envelhecendo, a pandemia foi demorando, né? Para passar aquela coisa toda. Que todo mundo achou que ia ser muito rápido. É, todo mundo... E a gente subestima, né? Bom, mas isso é outro assunto. Subestima o impacto psicológico que a pandemia teve, né? Uhum. Eu acho que teve um impacto muito maior do que a gente imagina. Mas, enfim, e aí desistimos de fazer, só que ficou, né? Julieta pelo Mundo. Aí eu eu ressignifiquei esse nome, porque com a paraplegia, e depois de tudo que a gente passou, e depois, né, de eu ter entrado nesses processos terapêuticos e transmutar muita coisa, transformar muita coisa, eu ressignifiquei e falei assim, agora é Julieta pelo mundo no sentido de fazer algo pelo mundo, não no sentido de viajar pelo mundo, mas, poxa, vamos fazer algo pelo mundo, vamos buscar ampliar a consciência de tutores para que eles tenham relações mais harmoniosas com seus pets. Essa foi a principal, e ainda é, né, a principal ideia. A gente tem uma loja de camisetas também, no julietopelomundo.com.br, que agora eu vou começar a alimentar mais lá com estampas que tem mais a ver com isso, com transformação pessoal por meio dos seus pets, né? O orgulho que você tem de ter dado um passo, de seu pet ter te ensinado alguma coisa que te transformou como pessoa. E, então, e aí estamos levando esse projeto agora, Cara, paralelamente. e é uma mudança muito grande, né? Quando você se permite. Sim, sim, é muito enorme. É muito enorme e muito sutil ao mesmo tempo. Porque estava ali debaixo do seu nariz o tempo todo. Você só precisava, opa, olhar, sabe? E isso que eles fazem com muita maestria, assim. Se você se permitir, ele te mostra o mundo, né? E é isso que eu quero que as pessoas vejam, que, olha, seu pet não está na sua vida por acaso. Todo animal que passou pela sua vida teve um propósito. De repente, cabe a você investigar isso. Eu tenho um pouco de relação com doenças também, né? Uhum. Eu fiz uma constelação familiar da paraplegia do Julieta. Foi isso que mudou tudo, inclusive. Constelação pode ser um assunto polêmico, né, para algumas pessoas, mas eu tenho meus filtros, né? Eu, eu fiz pouquíssimas constelações já na vida e só com gente que eu confio cegamente e tem que ser com psicólogo. Eu não aceito fazer constelação com alguém que não tenha formação acadêmica, né? Pelo menos, no mínimo. E que tem uma boa conduta, tem uma conduta humana. E quando eu fiz porque uma amiga me sugeriu fazer, porque ela conhecia uma pessoa que tinha um cachorro com problema no fígado e a tutora também tinha um problema no fígado. Eu achei aquilo muito interessante, falei, caramba. E ela constelou aquele problema no fígado dela e estava relacionado com uma questão da tutora, não do cachorro. Uma questão pessoal dela. E ela foi atrás de tratar, tratou, e o cachorro também se curou. E eu achei aquilo fantástico. Então, essa foi uma das coisas que a gente tentou desesperadamente, né, para fazer ela voltar a andar, só que ela não voltou. Apenas serviu para despertar minha consciência. Então, assim, se tem um cachorro que está com problema de saúde, pode ser, talvez seja interessante levar em consideração que ele esteja entrando em ressonância com alguma questão sua, né, com uma questão emocional sua que está refletindo no seu corpo e ele absorveu aquilo e está expressando nele, né? E isso é bem interessante. Já estão tendo estudos mais, estão tentando trazer isso pro universo acadêmico, É né? interessante. Tá começando, mas eu vejo como uma tendência. Eu acho que a ciência ainda vai encontrar muita explicação, assim, quer dizer, essas coisas ainda vão encontrar muita explicação científica, eu Uhum. acredito. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem perdeu um pet recentemente, qual que Uhum. seria? Aham. Qual seria?
é muito irritante quando a gente fala assim, não sofra. Eu não vou falar isso, porque É assim, inevitável. eu vou falar o contrário. Permita-se sentir essa dor. Não negue a dor. Não negue. Porque é se permitindo sentir essa dor e o luto que você vai conseguir dar o próximo passo. Se você negar, se você não quiser, não está querendo demonstrar vulnerabilidades ou tiver com vergonha, não faça isso. Permita-se sentir. É isso. E depois disso tudo, né? É, você viveu, escreveu com ela. Como é que você define o amor entre o pet e o ser humano? Putz, isso aí, cara. Conhecer, ter um vínculo, conhecer um animal de estimação é um tipo de amor que eu costumo falar que é uma das impermanências mais lindas da vida. Porque é uma impermanência que te ensina o que é amor. É, o animal vai, o amor fica. Acho que isso é muito forte, sabe? Bom, pra gente distrair um pouco, porque acaba que o tema fica meio pesado, né? Porque é complicado você falar de perda, né? Sim. Porque a gente tem muito. A palavra perda em si acaba tendo um peso muito maior nesse caso do que, na minha opinião, deveria ter, Uhum. né? Sim. Porque eu vi uma vez, eu não lembro aonde foi, que a pessoa perdeu o pai. E aí ele fala que, na verdade, não foi uma perda em si, porque ele é uma continuação de todos os sonhos que o pai dele teve. Uhum. Então, Certo. isso faz com que ele tenha uma aceitação maior daquilo. Tá. Perceber que, na verdade, é uma continuidade e não uma perda, Uhum. né? No caso Sim. do pet, é mais difícil você fazer essa analogia, mas eu vejo também como é uma continuidade de aprendizado. Porque, como Isso. você falou, o Uhum. tanto que você aprendeu quando ela ficou paraplégica, o tanto que você Uhum. aprendeu quando ela teve o câncer, o Uhum. tanto que você aprendeu, inclusive, com a morte dela. Uhum. Né? Então, acho que a gente tem que tirar um pouco desse peso quando a gente Isso. fala da palavra perda, da palavra morte. Não Aham. precisa ter esse peso todo. Isso. Isso. É. Mas é isso. É você enxergar o positivo, enxergar o aprendizado. Você está aberto a enxergar o aprendizado. Ah, eu acho que a gente não tem noção do, do tão resiliente que, que a gente consegue ser, que nós somos. Essa experiência com a Julieta me mostrou isso. Eu falei, caramba, eu sou muito mais resiliente do que eu pensava. Assim. Eu achei que eu fosse enlouquecer, mas não enlouqueci. Sobrevivi. Sobrevivi e ainda tirei um. Ainda transmutei. Então, Isso é assim, se eu muito bom, conseguir cara. fazer isso, eu consigo fazer com outras coisas. Sabe? Eu tô nesse processo agora. Eu tô em outro processo agora, né? Locução com ameaça brutal da IA. Cara, que é um trem que é complicado, né? É um trem que é complicado. Esses dias eu Então, descobri um cantor aham. que faz um estilo meio country. Eu vi no Instagram, ouvi a música e fui procurar e descobri que ele é todo feito por IA. Exatamente. Falei, caralho, velho, que porra é essa, bicho? Aham. Você não percebe? É. Então assim, é muito louco. E eu tô no momento.
tô num ótimo momento, né, para ser ameaçado pela IA. Com uma filha de 3 anos e vindo um segundo. É. É, a risada de nervoso, né? Bom, para a gente Ah, distrair um só que pouquinho. assim, como eu, Ah, pode falar. como eu passei por essa experiência com a Julieta, de achar que, nossa, tô perdido. Não, calma aí, vamos olhar para isso aqui com outros olhos. O que que isso tá querendo me mostrar? Faz meses que eu tô assim. Falei, o que que isso tá querendo me mostrar? E agora eu tô começando a, a fazer a virada. E eu tô assim, eu não vou me preocupar com isso. Eu vou pegar esse projeto da Julieta e levar adiante, porque essa missão é muito importante. É uma coisa que ressoa em mim, né, que tem a ver com o meu propósito de vida, que é inspirar pessoas. Uhum. A, a locução, beleza, tá ali, ela ajuda muito, mas eu tô percebendo que o buraco é um pouco mais embaixo, que existe todo um propósito e que se eu tiver conectado com esse propósito, não é a locução que vai me atrapalhar, não é a IA que vai roubar as coisas, que vai me fazer perder o sustento, não vai ser nada disso. E a Julieta me lembra muito disso, me lembra muito do meu propósito. Isso é legal, cara. A gente tem um quadro aqui que são perguntas e respostas Uhum, rápidas. Eu sim. costumo brincar que é tipo Marília Gabriela com a lataria prejudicada, Aham, né? certo. Qual que é seu animal favorito? Ah, cachorro, né? Qual animal você seria? Cachorro. Quais que foram os maiores desafios enfrentados durante esse luto da perda? Culpa, É o mais difícil, né, de se lidar. o mais difícil. É o que leva mais tempo para se assimilar também, né? Uhum, não tem jeito. Por mais que você reflita, ela sempre vai estar lá. E até você conseguir processar, vai um tempo. Qual que é a melhor parte que o livro trouxe na sua vida? Nossa, a melhor parte é me colocar de volta no trilho, me reconectar com o meu propósito. Um sonho. Um sonho. Eu vou falar espontaneidade aqui. Ter uma experiência fora do país é um sonho. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Se eu pudesse ter, putz, viver no presente. Isso aí seria a maior conquista do universo. Tem algum filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Nossa, tem vários. Agora eu sou pai, né? Acho que o meu preferido do momento é Bluey, que são uma família de 4 cachorros, 4 pastoras australianas. Bluey é um desenho absurdamente genial. Tem algum animal que você tem medo? Eu tenho medo de. Eu tenho medo de boi. É mesmo. Tenho medo de boi. Fico super desconfortável, principalmente quando estou passando atrás dele, assim. Nossa! Cara, eu já tomei umas carreiras de vaca parida, bicho. Então, eu tenho medo disso aí. Tomar uma porrada. Qual que é o maior mito sobre o luto na perda de um pet? Qual que é o maior medo? Mito. Ah, mito. Mito. Qual é o maior mito? O maior mito da perda de um animal é que ela não, ele não, que o luto não deve ser vivido. Esse é um grande mito. Ele deve ser processado, assimilado, assim como qualquer outro luto. Tem alguma coisa que você aprendeu com o luto e alguma outra coisa que você aprendeu durante o processo de escrever o livro? Nossa. Hum, durante o processo de escrita do livro,
eu aprendi a lidar com projetos de longo prazo. Eu sempre tive muita dificuldade com projetos de longo prazo, porque meu trabalho é muito imediato, né? É receber o texto, gravar e mandar. Em menos de 24 horas. Agora, um projeto de um ano e meio, foi muito difícil. Mas eu consegui e agora eu tenho outra visão sobre isso. E a outra pergunta, como é que é? E o que você aprendeu com o luto dela? Com o luto da perda e com a escrita do livro? Tá. O que eu aprendi com o luto da perda dela? Que definitivamente os animais não entram na nossa vida por acaso. Isso foi um grande aprendizado. Existe muita expectativa sobre o nosso próximo animal, né? E já tivemos muitas oportunidades de encontrar na rua e tal, mas assim, nunca rolou aquele estalo. E assim, quando entrar outro, eu sei que vai entrar, não sou ingênuo, né? Eu gostando de cachorro, minha esposa gostando e meus filhos também. A Lara já pediu, já. 3 anos ela já pediu, um de verdade. E ela vê fotos da Julieta, vê os livros, a gente tem álbuns de fotografia da Julieta aqui que ela fica folheando e tal. Então vai vir outro, em alguma vai vir outro. Eu acho que eu vou sentir o momento certo e que vai ser um aprendizado totalmente diferente. E eu já estou esperando que vai ser um aprendizado. Isso que é o legal. E qual dica que você daria para os veterinários na hora de contar sobre essa perda para um tutor? Tá. Eu acho que o principal é a empatia. Empatia, levar em consideração que aquele tutor tem uma história com o animal, né? Então, só de levar isso em consideração, você já vai conseguir falar de outro jeito, né? Você vai falar a real, mas vai doer de qualquer jeito, mas você vai falar com respeito é outra coisa, né? Respeitar o vínculo que aquele tutor teve com o animal, tem com o animal. Acho que é isso, empatia. Empatia e respeito. Redes sociais, para quem quiser mais informação. É o Julieta pelo Mundo. O Instagram Julieta pelo Mundo. Tem um canal no YouTube também, mas é basicamente o Instagram mesmo. E quem quiser adquirir os livros, Tem o site, julietapelomundo.com.br, e também tem nas grandes lojas de e-commerce, Amazon, Magalu, Americanas. Nessas lojas são sob demanda, né? No nosso site já está impresso. uhum. E ele tem só o livro escrito ou tem audiobook também? Tem audiobook também. O audiobook do primeiro livro está na plataforma Toca Livros. Uhum. E esse segundo livro eu estou avaliando se eu vou colocar lá também ou se eu vou colocar na plataforma da Amazon. Ele já está gravado, o audiobook desse segundo livro, e eu só estou avaliando qual vai ser a plataforma agora. Mas o primeiro está lá na Toca Livros. Queria agradecer. É um tema que eu acho bastante importante a gente conversar sobre, porque, querendo ou não, os nossos animais não são eternos Uhum, e a gente precisa aprender a lidar com isso. uhum, E aí eu vejo que a gente, enquanto veterinário, tem que aprender também que o tutor do luto, o luto do tutor, ele é real, uhum. Exato. sabe? É muito difícil para quem está perdendo um animal entender aquilo, Sim. né? Para que a Uhum, gente, enquanto veterinário, não torne isso mecânico, sim. sabe? E por isso que eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre isso, para que os Aham. meus colegas veterinários entendam que, cara, na grande maioria hoje em dia é uma parte da família, é um membro da família. Isso, isso. Aham. E a gente tem que ter um pouco de empatia real e entender que aquilo ali vai doer para quem está perdendo. Uhum, uhum. Sim.
né? E ajudar nesse processo. Aham, sim. É, uma coisa que a Bárbara, né, que foi a veterinária que escreveu um capítulo nesse livro sobre a visão do veterinário, uma coisa interessante que ela fala é que na faculdade não existe preparo para isso, né, Uhum. para você lidar com o luto, né, e que é uma pena, né, porque assim, ah, eu acho que existem ferramentas para você lidar, porque é uma sobrecarga emocional para o veterinário, eu entendo isso, né, ter que lidar com a dor do tutor o tempo todo, né, deve ser uma sobrecarga colossal, mas que eu acho que tem, não sei, a faculdade tinha que ter sei lá, algum currículo para isso, né? É, Acredito eu. o, tinha uma clínica aqui em Brasília que há um tempo atrás Hum, é, tinha um psicólogo para poder conversar com o tutor naquele momento de perda. legal, Sabe? Isso eu achava muito legal, porque é você dar um amparo para quem está muito bom, literalmente perdendo um membro da família. perfeito, aham. Sim, é isso aí. Né? E eu acho isso legal, é um tema que é bastante interessante da gente Uhum. discutir. Eu já gravei aqui, inclusive, sobre o luto dentro da veterinária mesmo. Como é que a gente tem que encarar isso, Aham, aham, sabe? tá. Uhum. Porque a gente, querendo ou não, muitas vezes está ligado ali àquela perda. Ou porque acompanhou durante muito tempo, ou porque por conta de um acidente, alguma coisa, acompanhou durante aquele período final. Uhum. Então a gente tem que também entender esse lado do tutor. Por isso que eu Exato, acho esse tema muito, muito interessante, sim. né? É, é pano para manga, né? É, Dá para se aprofundar bastante. né? Eu queria agradecer mesmo, sabe? Imagina. Obrigadão. Eu que agradeço o convite, adorei. E qualquer coisa, estamos aí. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, vídeo, internet, marketing, tem um estúdio podcast, tem um estúdio com chroma key, então dá para fazer curso, vídeo aula, tem equipe de produção. Então, se vocês precisarem, a galera aqui resolve e dizer que é isso. E até semana que vem.